Paz, pessoal. Vamos retomar a nossa leitura do livro O Poder da Intercessão com a autora Valnice Milhomes e nós estaremos hoje lendo o capítulo 17, intitulado A Palavra na Intercessão. Há duas coisas que têm que andar sempre juntas, se quisermos obter o melhor do que Deus tem para nós em todas as áreas. Qualquer que seja o assunto que abordamos, damos ênfase à verdade de que a palavra de Deus é a semente de tudo quanto Ele quer gerar na vida dos homens e dos povos. E para que a vida escondida nessa semente possa germinar, manifestar-se, evidenciar, vir à luz, o Espírito Santo tem que estar presente. Ele é o autor da vida. Quando, portanto, existir um equilíbrio entre o Espírito Santo e a palavra de Deus, então teremos a plenitude do que Ele quer nos dar naquela área. E na intercessão não será diferente. Vejamos, portanto, o papel desses dois elementos. Se você já vem estudando os livros da série Escola de Oração, já está bem familiarizado com o assunto. Queremos apenas fazer a aplicação às matérias em pauta. Subtítulo: Coloque a palavra de Deus em seu devido lugar. Sua atitude para com a palavra de Deus deve ser a mesma para com o próprio Deus. Você não ama a Deus mais do que ama a sua palavra, pois esta expressa o próprio Deus. Pois esta expressa o próprio Deus. Você não obedece a Deus mais do que obedece às suas palavras, pois esta manifesta a vontade de Deus. Deus significa tanto para você quanto sua palavra significa. Se não gasto tempo com a Bíblia que vejo, como gastarei com Deus a quem não vejo? Se não obedeço o que está escrito na Bíblia, que posso ler e decorar, como vou obedecer o que o Espírito vai me dizer e como decodificar seus moveres em meu espírito? Porque tudo que o Espírito vai me falar está em linha com ela. Diante do guerreiro de oração, se coloca o desafio: conheça a palavra. É necessário disciplina para adquirir um sólido conhecimento da Bíblia. Ninguém poderá orar efetivamente sem conhecimento da palavra, pois Deus é fiel ao que prometeu nela. Deus ouve os pedidos em harmonia com sua vontade. Sua vontade está revelada em sua palavra. Deus só ouve a oração da fé. A fé começa onde sua vontade é conhecida e a fé é gerada e alimentada pela palavra. Se não a conheço, outros espíritos poderão me falar e eu serei enganado e obedecê-lo-ei, julgando ter sido o Espírito de Deus, o autor da informação. Pois sem a palavra não tenho um parâmetro pelo qual possa conferir as revelações e impressões que recebo. Para além disso, não terei uma base firme sobre o que orar, pois não há oração que alcance o trono de Deus que não tenha o respaldo do que está na revelação escrita no livro que tomamos na mão e chamamos Bíblia. Se não conheço essa palavra, estarei exposto ao engano, à decepção. Correrei o risco de tomar coisas como se fossem de Deus, quando não o são. O intercessor não pode entrar na batalha sem esta palavra, porque tudo que ele vai orar tem que estar afirmado, sustentado, fundamentado e respaldado pelo que está escrito nela. Todo intercessor precisa de um programa de leitura e de estudo da Bíblia. Em nosso livro Orando a Palavra, apresentamos uma sugestão de leitura anual e marcações que ajudarão em estudos específicos. Há edições da Bíblia que podem ajudar no estudo de assuntos. As melhores são a Bíblia Vida Nova, editada pela Edições Vida Nova, com sua excelente enciclopédia de assuntos, e a Bíblia de Referência Thompson, editada pela Editora Vida, que é a melhor do gênero no mundo. Há outras edições comentadas, mas como os comentários sempre apresentam pontos de vista teológicos, preferimos as referências de assuntos sem comentários, o que não quer dizer que você não possa lançar mão de tudo quanto existe. Fazendo a devida seleção. Uma boa concordância bíblica será de grande auxílio. A mais completa é a da Sociedade Bíblica do Brasil,
Como estudar a Bíblia sozinho, de Tim LaHaye, da editora Betânia. Orando a palavra. Toda oração deve ser respaldada pela palavra de Deus. Isso fortalecerá a fé e se constituirá em arma contra o inimigo. Quando oramos a palavra, estamos orando em linha com o céu. O elo funciona assim. Número 1. Jesus está orando diante de Deus. Ele ora a palavra, pois ele mesmo é a palavra. 2. O Espírito Santo fala do que ouve Jesus falar. Ele ouve o que Jesus ora e, como habita em nosso espírito, pode nos comunicar o objeto da oração. 3. Nós nos submetemos ao Espírito e dependemos dele para nos revelar, através da palavra escrita, o que o Senhor Jesus está orando. 4. O Espírito Santo nos guia a um texto ou textos que servirão de base para a nossa oração. 5. Tomamos aquela palavra e colocamos diante de Deus no Espírito de Isaías, capítulo 66, verso 2. A tradução amplificada da Bíblia declara: ó vós, que sois seus servos e pelas vossas orações trazeis o Senhor à lembrança de suas promessas. Número 6. Quando essa cadeia se completa, estamos diante de uma perfeita sintonia. A palavra escrita, o crente, o Espírito Santo e Jesus dizem a mesma coisa diante de Deus Pai. É uma concordância absoluta. E a promessa: se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 18, verso 19. A palavra escrita, o intercessor e o Espírito Santo concordam com Jesus diante do Pai e, em consequência, o poder de Deus será manifesto na terra. Remetemo-lo ao livro de nossa autoria, Orando a Palavra, que trata exclusivamente deste assunto. Ilustremos como isso ocorre na prática. Suponhamos que sua igreja levará a cabo uma campanha de evangelização e convidou o pastor José Linaldo para ser o pregador. Imaginemos que sua cidade seja Campinas. Você está na presença de Deus, meditando na palavra e se preparando para interceder pela campanha. De repente, há um texto que arde em seu coração para saltar da Bíblia. E parece saltar da Bíblia. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos e muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Atos capítulo 8, do verso 4 ao 8. Você parece estar vendo no texto o nome de Campinas e do pastor Linaldo e é impelido a basear sua oração no texto. Isto é, uma clara indicação de que o Espírito Santo lhe deu uma palavra para ser gerada e expressa exatamente o que Jesus sente sobre a situação. Você então ora: Pai, nesta hora eu estou diante de ti e coloco esta tua palavra na minha boca em tua presença. O pastor Linaldo vai a Campinas, quer que no abrir da sua boca a palavra flua com poder e autoridade, que ele pregue somente a tua palavra e anuncie a Cristo. Oro para que o teu Espírito se manifeste através dele e o povo de Campinas tenha os seus ouvidos abertos em nome de Jesus para receberem a mensagem. Concordo com Jesus e com o Espírito Santo que tu irás confirmar a palavra com sinais, abrindo os olhos dos cegos espirituais e físicos, farás os paralíticos andarem e os pecadores se voltarão para ti, e haverá uma grande alegria na cidade de Campinas, em nome de Jesus. Você poderá passar bastante tempo orando com base no texto sob a liderança do Espírito Santo. Aqui está uma oração mais ampliada que foi feita em um dos nossos seminários de intercessão. Pai, estamos na tua presença agora, na autoridade do Senhor Jesus, e queremos colocar a cidade de Campinas diante de ti.
Em nome de Jesus, desça o teu espírito convencedor naquela cidade. Resistimos às potestades das trevas que operam na cidade de Campinas e ordenamos que sejam destronadas em nome de Jesus. Nós decretamos em nome de Jesus que o povo de Campinas ouvirá a tua palavra, atentará para a palavra que será pregada e não resistirá ao poder com que ela será proclamada, rendendo-se a Jesus Cristo, e haverá uma grande alegria naquela cidade. Os demônios serão expulsos, as enfermidades serão curadas, os incrédulos se converterão, a igreja será edificada em nome de Jesus. E o teu servo, pastor Linaldo, há de abrir a boca na autoridade de Cristo Jesus, e será a tua palavra que ele vai falar, e é a tua palavra que o povo vai ouvir, e é a tua palavra que o povo vai aceitar, e é a tua palavra que se manifestará o seu poder, e nós te damos glórias, porque está escrito: despachando agora um contingente dos teus anjos guerreiros para invadirem aquela cidade. Liberamos luz sobre a cidade de Campinas. Profetizamos a unidade do corpo e oramos para que venha a redenção. Venha o teu reino em Campinas, em nome de Jesus. Aleluia! É isso que é orar a palavra. O Espírito dá um versículo, você toma-o, coloca diante de Deus em forma de oração e confissão de fé. O inferno não resistirá ao poder desse tipo de intercessão. A palavra como arma. Use a palavra como arma de combate espiritual. Efésios capítulo 6 apresenta a armadura que Deus nos deu para a nossa proteção. São várias as peças, mas há uma única arma ofensiva, e esta é a infalível palavra de Deus, espada de 2 gumes. Essa foi a arma usada por Jesus e deverá ser usada por nós. A espada do Espírito é a arma temida por Satanás. Todo o poder de Deus está por trás da sua palavra e Satanás foge dela. A palavra em nossos lábios diante dos adversários garantir-nos-á a vitória contra a dúvida e os ataques inimigos no reino do Espírito. Lutamos sempre a partir de uma posição. A nossa posição se firma na imutável e infalível palavra de Deus. Ela se constitui a base da nossa conquista e é nossa arma de combate, a espada do Espírito. Ela nos deixa claro que temos autoridade sobre Satanás, delegada por Jesus, e que estamos destinados à vitória. Eis que vos deu autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10, verso 19. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7. Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão e procurando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos do mundo. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 1 João capítulo 3, verso 8, parte B. Filhinho, vós sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João capítulo 4, verso 4. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse capítulo 12, verso 11. Em verdade vos digo, tudo que proibirdes e declarardes impróprio e ilegal na terra, deve ser o que já é proibido no céu, e tudo que permitirdes e declarardes próprio é legal na terra, deve ser o que já é permitido no céu. Mateus capítulo 18, verso 18, na versão amplificada. Firmado na palavra, resista Satanás pela mesma palavra, porque ela é a espada do Espírito. Efésios 6,17. E não há combinação mais poderosa do que o Espírito e a palavra. Quando misturados nas devidas proporções, o inimigo fica certo de que é exposto e derrubado.
Os relatos de Jesus nos evangelhos de Mateus e Lucas dão-nos conta de que nosso Senhor enfrentou Satanás com a palavra de Deus. Diante de cada forma de tentação, ele declarou: está escrito. Ele soube aplicar uma porção específica da palavra, escrita à situação adequada. Identificou também o erro quando o inimigo usou a palavra fora do seu contexto. Como precisamos saber manusear essa arma? Apocalipse, no capítulo 12, descreve um conflito nas regiões celestes. No versículo 7, lemos: então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam. O relato parece tratar-se de uma batalha dos anjos. Quando, porém, continuamos a leitura, deparamos-nos com uma verdade preciosíssima. Os anjos de Deus travam nossas próprias batalhas, e a sua vitória contra Satanás é a vitória da igreja. Mas tudo depende do comportamento dos santos. Os versículos 10 e 11 explicam isso. Então, ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante de Deus os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Enquanto Miguel e os seus anjos lutavam, os filhos de Deus se firmavam na palavra, pelo que a vitória dos anjos é a vitória dos que foram lavados no sangue do Cordeiro e se firmam na sua palavra. Ela é a posição na qual nos firmamos e tem um fundamento sólido, porque é eterna. A espada na boca. A espada é usada em nossa boca. Na visão de Jesus, no capítulo 1 de Apocalipse, a espada afiada de 2 gumes está em sua boca. Em Apocalipse, no capítulo 19, verso 15, lemos: da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Nós também seguiremos nossos passos do Mestre e usaremos a espada em nossa boca, o que equivale a dizer o que vamos abrir a boca e em voz alta citar a palavra de Deus de acordo com a forma de ataque, e venceremos o inimigo. Foi assim que os santos mencionados em Apocalipse venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho. Apocalipse 12, verso 11. Não tenham medo de repreender a Satanás. Abra a boca. Essa é a linguagem que ele conhece. É com a palavra de Deus na ponta da língua, proferida com ousadia e na autoridade de Jesus, que atacamos o inimigo. Ele tem que se vergar diante da palavra viva que procede da boca de Deus, mesmo quando o canal da liberação dessa palavra é a nossa própria boca. Aprenda a declarar a verdade sobre a qual você se afirma. Isso naturalmente vai exigir de você conhecimento do que está escrito, mas não foi assim que Jesus enfrentou as tentações de Satanás. Está escrito, é uma arma poderosa contra a qual não há apelação. Fortifique-se em Deus e aprenda a falar a palavra hoje, amanhã, depois e sempre. E enquanto você fala a palavra, verá que essa arma será energizada pelo Espírito Santo, pois a espada é sua e ele caminha sempre de mãos dadas com a palavra para cumprirem o propósito de Deus Pai. Fale a palavra. Jesus falou e Satanás foi vencido, os demônios foram expulsos, os doentes fugiram, o mar se aquietou, a paz entrou no coração e os mistérios de Deus se fizeram conhecidos. Israel gritou sob o comando de Deus e os muros de Jericó ruíram por terra. Satanás não conhece a linguagem da mansidão. Ele deve ser enfrentado com rigor, com uma palavra dura na autoridade, unção e poder do Espírito Santo, nosso ajudador. E diante dessas armas disparadas através dos nossos lábios, ele terá que recuar. A palavra é tanto instrumento para atrair o céu,
a terra como é a espada para invadir o inferno e fazer o inimigo bater em retirada. E assim concluímos o capítulo 17. Até o próximo vídeo. Sejam abençoados na prática desta palavra.